Bom, seu João, eu já aproveito aqui a presença do seu João Pedro para nós conversarmos com o pessoal lá fora. Como eu disse anteriormente, o Jorge Zaidan está na companhia da Tânia Tosi, analista de mercado, que vai continuar falando, né, sobre exportação de soja e também do milho. O senhor já quer começar com uma pergunta para ela? Fique à vontade. Bom dia, Tânia, bom dia, Zaidan. A grande preocupação é o seguinte: hoje o mercado, você teve um aumento significativo no preço do milho nas últimas 4, 5 semanas. Acontece que a válvula de escape da exportação, que era um dos fatores que ajudaram a melhorar o preço do milho, é pouco provável que se permaneça aberta, em função de que o preço no porto varia de R$ 34 a R$ 36, não muito longe disso, e o frete subiu muito. Hoje, a São Gabriel do Oeste a Santos, você fala em R$ 240 por tonelada. Isso representa R$ 14 por saca, praticamente. E também tem o detalhe: os nossos portos não estão preparados para exportar 2 grãos simultaneamente. Praticamente havia um certo acordo que quando chegasse fevereiro, parava as exportações de milho e entrava as exportações de soja, e depois a exportação de milho voltava a partir de julho, agosto. Tânia, isso está ocorrendo? A exportação de milho permanecerá ainda, apesar da diferença do custo do frete ter impactado muito na formação de preço? Tá certo, obrigado. Bom dia, João Pedro, bem-vindo aqui conosco. Tânia, só para quem chegou agora na nossa programação, nós estamos com um novo Bom Dia Produtor desde as 7 da manhã, agora começando mais cedo na nova programação do Canal do Boi. E a Tânia Tosi, que é analista de mercado de grãos da Rural Business, está trazendo um estudo muito detalhado e importante para os produtores que dependem do milho para alimentar seus animais, e o produtor de milho também, que tem o seu planejamento. Aumento a minha área, reduzo a minha área, enfim. A Tânia está trazendo um estudo muito bacana aqui para a gente. Eu vou pedir para a nossa direção colocar na tela o nosso telefone, porque eu queria que o telespectador também participasse enviando perguntas. Se não der tempo para a Tânia responder, ela vai levar para casa e vai responder a você que passou isso para ela. Mas coloca aí o telefone. Fique à vontade para questionar a nossa analista-chefe de mercado de grãos da Rural Business. A resposta para o João Pedro, Tânia, por favor. Olá, João, bom dia. Bom, nós teremos agora, sem sombra de dúvidas, uma queda bastante expressiva nas exportações de milho. Os line-ups dos portos já estão indicando isso. Os portos estão já bombando nas exportações de soja. Nos próximos 30 dias, aí nós teremos pelo menos 140 navios, mais ou menos, chegando na costa brasileira para carregar 8,5 milhões, mais ou menos, de toneladas de soja. O milho que nós temos no mercado hoje vai ser direcionado para o mercado interno, mas certamente no segundo semestre as exportações voltarão a se aquecer. E como que a Rural Business sabe disso? É só olhar os prêmios de exportação. Os prêmios de exportação no Porto de Paranaguá já deram um salto na última semana. Porque se isso está acontecendo, se o exportador está pagando acima dos preços na Bolsa de Chicago, mesmo com a alta que nós tivemos lá, para conseguir travar negócio para a safrinha e exportar, é porque nós temos uma demanda extremamente agressiva, um medo muito grande do mercado, que a produção da Argentina sofra uma quebra maior do que está sendo previsto, porque há essa possibilidade. Se as chuvas não retornarem a cair sobre as áreas de produção em grande volume e abrangência, até aí meados de março, ou última semana de março, a situação vai ficar muito crítica, e logo em seguida nós ainda teremos a safra americana, que tudo indica vai começar a ser semeada com uma situação de seca muito expressiva. Isso nós vamos conversar daqui a pouco, Zaidan, porque inclusive eu trouxe um mapa. Essa é uma situação que ainda pode mudar bastante, então é preciso muita atenção para a gente saber o que vai acontecer, mas certamente nós teremos exportações muito acima do previsto, como já aconteceu no ano passado. Bom, quem não acompanhou, no bloco anterior nós conversamos com a Tânia Tosi mais sobre milho, e nós mostramos um gráfico de exportação de milho que eu vou pedir para colocar novamente,
porque alguma coisa ainda precisa ser detalhada sobre o gráfico preparado para Rural Business. Você destaca o que nesses números, Tânia? Esse gráfico, ele nos mostra um histórico de projeção da Conab. Mensalmente, a Conab nos dá uma previsão de exportação para o Brasil. E o que acontece? Normalmente, ela olha o mercado pelo retrovisor, e é isso que a gente tenta mostrar para o nosso assinante. Atenção, porque os números da Conab são sempre baixistas quando o assunto é demanda. Então, você vê, nós tínhamos lá em abril de 2017, a Conab prevendo exportação de 24 milhões de toneladas. Claro, aí nós ainda não sabíamos se a safrinha seria cheia ou não. É natural que você tenha uma previsão mais contida. Só que a safrinha foi se desenhando cheia e a Conab foi tendo que aumentar esse número. Bom, para encurtar a conversa, nós tivemos um aumento de 6 milhões e meio de toneladas nas exportações. Isso significa, Zaidan, que a safra inteira de um estado como o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de milho primeira safra do Brasil, foi parar no exterior sem que o mercado soubesse com antecedência disso. Apenas isso? É muito sério, muito sério. O João Pedro, você tem mais uma pergunta para a Tânia. Zaidan, o mercado trabalha com uma produção brasileira de 114 milhões de toneladas de soja. E o preço reagiu basicamente em função do drama dos nossos irmãos argentinos. Mas no Rio Grande do Sul também está afetando, especialmente da metade mais para o sul do Rio Grande do Sul, onde não é o forte deles de soja, mas como o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor da federação, será que isso vai impactar no número final da produção brasileira, Tânia? Acredito que sim, João. Há essa previsão, alguns falam em 114, mas nenhum órgão oficial ainda aponta para esse número. Nós temos USDA e Conab falando em torno de 111 a 112 milhões de toneladas. Nós trouxemos, inclusive, um gráfico que mostra que se o Brasil colher 112 milhões de toneladas, nós não teremos soja suficiente para atender uma demanda extremamente agressiva que está se prevendo, nem para suprir qualquer demanda extra que venha da Argentina. Por isso, a Rural Business já começou a alertar os seus assinantes um mês atrás. A soja pode estar se desenhando um novo boom de preços para a soja. Já nós estamos com um preço muito alto hoje. Exatamente. Históricos nós alertamos aqui no Brasil. Nós alertamos em outubro do ano passado, que a soja teria, nós ainda colocamos uma análise dizendo, prepare-se, a soja vai bombar em 2018. Está aí, para quem duvidou das análises de mercado da Rural Business, da projeção profissional que nós fizemos, a soja já teve um ganho gigante de preço nas últimas semanas. E vai subir mais ainda? E a partir de agora, há possibilidade de subir ainda mais. Tá certo. João? Aqui no Mato Grosso do Sul, vamos pegar apenas um exemplo, nosso estado do Mato Grosso do Sul, duas regiões se destacam hoje, e Bonito, a região mais para o sul do estado. Chapadão do Sul, depois de 10 anos, reativou o terminal ferroviário. Uma vergonha. A Ferronorte só passava pelo Mato Grosso do Sul e não carregava um grão. Reativou o Chapadão desponta como um dos melhores preços do Mato Grosso do Sul. E Bonito, aquela região mais para o sul de Bonito, Bela Jardim, hoje tem um preço bem estourado, que é uma praça consolidada em termos de soja. Por quê? Por causa daquilo que você comentou, que os argentinos estão buscando soja aqui no Mato Grosso do Sul, carregando por Murtinho e levando para ser processada em Rosário. Essa questão de logística, com todo esse esforço que o produtor faz para aumentar a produtividade, e esse ano você encontra produtor escolhendo acima de 68, 70 sacas por hectare, muitas vezes vai embora o lucro dele por questão de frete. Eu estou vendo no Mato Grosso, a 163, saiu uma matéria essa semana mostrando que em 2 anos a 163 conseguiu fazer 22 quilômetros apenas de asfalto. Ou seja, vamos ter mais 3, 4 anos de barro, de atoleiro e todo aquele investimento que foi feito em Miritituba. As empresas colocaram 6 terminais hidroviários fantásticos, capazes de transportar 18 milhões de toneladas, vai transportar 11 porque não chega de caminhão lá. Como é que vocês avaliam essa questão de logística para os próximos 3, 4 anos para o setor de grãos? João, crítico, né? Nós deram um Fórmula 1 para o produtor e falaram para ele acelera, ele acelerou
e o governo está de fusca tentando acompanhar. Então é uma questão trágica, tanto que eu estava aqui até comentando com o Zaidan, quando a gente fala de preços, hoje nós já temos preços recordes para a soja no Brasil, acima inclusive de 2016, que era a referência histórica que nós tínhamos, isso não significa lucro para o produtor. Certamente em 2016 ele tinha um lucro muito maior do que hoje por conta desse entrave logístico. Teremos problemas gravíssimos pela frente, porque já se projeta que na próxima década cerca de 40%, 50% do aumento de exportação previsto para todo o mundo terá que ser originado do Brasil, ou seja, o mundo vai depender do Brasil para se alimentar. E isso daí o produtor fica refém de toda essa bandalheira política que a gente está vendo, e é um problema a ser encarado muito de frente, porque são custos. Eu costumo dizer que a agricultura está virando um saco sem fundo. Quanto mais você recebe, mais você gasta, mais difícil é a atividade. E essa é a realidade do produtor, ele vai ter que conviver com isso. A receita está diminuindo do produtor? Sem dúvida, muito. Aliás, o produtor ele consegue respirar um ano, a hora que ele está pensando em respirar o segundo, vem uma nova cacetada, ou em impostos, ou em tantos problemas que ele tem que enfrentar, e mais os custos de produção que deram uma disparada. Porque nós tivemos, Zaidan, nós não podemos esquecer que nós tivemos um período de festa para a soja, né? A partir de 2012, quando nós tivemos uma quebra monumental de safra em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos com a seca, soja virou uma panaceia, ou seja, um remédio para todos os males. Quem podia migrou para a soja e começou a ter lucros. Quando isso aconteceu, até seu barbeiro subiu de preço. A economia como um todo aumentou o preço. E isso foi enquanto nós tínhamos dólar na altura ou preços em Chicago muito altos, o produtor não sentia, estava bem, eu tinha uma lucratividade alta. Ele começou a sentir cerca de 5 anos atrás, quando os preços começaram a cair na Bolsa de Chicago, o dólar perdeu força e os custos continuaram subindo. Chegou ano passado numa crise muito grande e esse ano, nós só teremos aí uma folga por conta dessa grande surpresa de quebra na Argentina. E o melhor de tudo, né, gente, com uma demanda que continua bombando. Esse é o grande diferencial da soja. Não existe queda de demanda, a demanda só vai crescer. Tânia Tosi, analista-chefe do mercado de grãos da Rural Business, vai continuar conosco. Daqui a pouco ela volta para falar um pouco mais de soja. Está gostando da conversa? Então manda a pergunta para a Tânia, porque daqui a pouco a gente... Põe, por gentileza, o telefone na tela, para que você mande a sua colocação, sua pergunta, sua sugestão para a Tânia Tosi. Ela volta já para falar também de um aplicativo da Rural Business, que fica na mão, não é, Tânia? Você está com ele aí consultando? Está. E eu queria que você falasse um pouco desse aplicativo daqui a pouco. A gente volta já.